Então vamos lá, jovens. Falar de colisões. De novo, sim, mas agora a gente vai classificar as colisões. A nossa aula hoje o positivo tem uma coisa engraçada no material. Ele traz o conteúdo, ele explica toda a parte de classificação de colisões, que eu vou explicar para vocês, mas eles colocam um exercício só para a gente testar. Então eu vou criar casos genéricos aqui para a gente fazer a aplicação e aí a gente vai fazer o único exercício que tem na apostila. Então a aula de hoje, o foco é em classificar as colisões. Deixa eu só achar onde que eu escrevo aqui. Aqui. Então nós vamos classificar as colisões. Tá. E para classificar as colisões, né, que a gente vai usar a quantidade de movimento, o impulso ali, mais a quantidade de movimento, a gente precisa de um conceito que já foi visto, que é a velocidade relativa. Vocês já viram isso lá atrás, tá? Não foi comigo, mas vocês já viram. Aquele negócio do barquinho atravessando o rio, tá? Viram no nono ano também, provavelmente. Ah, qual que é a velocidade real do barco? Né? Coisas do gênero. Deixa eu só colocar aqui, permitir. O intervalo de tempo pode ser negativo? Não. Se deu negativo, o que pode ter acontecido, Tainá, algum sinal que você estabeleceu está errado. Ou se você calcula um tempo negativo, a única coisa que você pode analisar, dependendo do problema, é tipo assim: tantos segundos atrás tal coisa aconteceu. Tá? Então é como se você voltasse no tempo. Mas isso significa, por exemplo, que a partir do momento que você está analisando, aquele fenômeno não acontece. Então eu calculo lá um tempo de encontro dos corpos. Deu menos 5. Então 5 segundos antes do que eu estava analisando, o tempo era eles se encontraram. Após o ponto que eu estou analisando, eles não se encontram mais. Tá? Mas o tempo negativo em si ele não é muito bem visto não pela física. Tá? Ele tem um probleminha conceitual. Mas foi em exercício de colisão dos que a gente estava fazendo que apareceu ou foi um outro pelo mundo aí? Aí enquanto você vai me respondendo, eu vou tocando aqui, tá? Aí depois eu vejo tua resposta aqui. Aí foi. Cadê atividades? Me fala qual que foi. Manda aqui, aí eu vou separar na próxima aula, quando for resolver exercício, eu pego ele para fazer. Mesmo que eu já tenha feito, não tem problema não. Tá bom? Manda aqui qual que foi que deu ruim. Então, rápido já. 31 para 24. Tá, eu vou explicar essa parte e depois eu vou para ele aí, a gente dá uma olhada. Bom, o que é velocidade relativa? A velocidade, todo movimento é relativo, toda velocidade é relativa. Só que normalmente a gente utiliza o solo como referencial. Então o objeto se move a 100 km por hora em relação ao solo. Na velocidade relativa, que a gente vai usar aqui, nós vamos colocar o referencial em um dos corpos. Então, o referencial estará em um dos corpos. Como assim, professor? Então, olha lá, vamos fazer alguns exemplos. Exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3, exemplo 4 e o exemplo 5, tá bom. Então, vamos fazer aqui o chãozinho desses exemplos. Aqui. Aqui. E aqui. Então nós temos bolinhas, né? Que vão se encontrar, esferas. Vamos aqui a bolinha, bolinha. Bolinha, bolinha. Bolinha, bolinha. Então a bolinha da esquerda aqui está vindo com 3 metros por segundo. E essa aqui está com 8 metros por segundo. Aqui eu tenho 3 metros por segundo. Essa aqui está parada. São bolinhas diferentes, tá? Apesar da mesma cor. Essa aqui vai para cá com 2 metros por segundo. E essa aqui com 1
metro por segundo. Aqui, 1 metro por segundo. 4 metros por segundo. E deixa eu mudar esse último exemplo aqui. E aqui temos um corpício e outra bolinha. E aqui as duas estão unidas com 5 metros por segundo. Então, elas estão juntas. Tá? Então, olha só. Quando a gente fala da velocidade relativa, essas velocidades que eu coloquei são velocidades em relação ao solo. Agora, o que acontece na primeira situação quando eu comparo as duas bolinhas? Então, aqui, vamos fazer a velocidade relativa para esse caso. A bolinha da direita está andando 8 metros a cada segundo. A da esquerda, 3 metros a cada segundo. Então, a cada segundo, a bolinha da direita anda 8, a da esquerda anda 3. Ou seja, elas se afastam quantos metros a cada segundo? 5, né? Porque uma anda 8, outra anda 3, ou seja, uma está andando 5 metros a mais. Então aqui eu tenho 5 metros por segundo. Tá? O que eu fiz aqui? Subtraí um valor do outro. Tá? Fiz um menos aqui. Professor, mas se eu fizer 3 menos 5, 3 menos 8, dá menos 5. Tudo bem, você vai pegar o valor em módulo. Você esqueceu o sinal aqui. O importante para a gente é o valor em módulo da velocidade. Então, essa velocidade relativa é de 5 metros por segundo. No segundo caso, nós temos uma bolinha vindo a 3 metros por segundo e outra parada. Aqui é fácil, né? Com que velocidade elas se aproximam ou se afastam? Aqui no caso é uma aproximação. A cada segundo, a bolinha da esquerda está 3 metros mais próxima. Então, 3 metros por segundo. Aqui tanto faz, né? Porque como é um zero, mais ou menos, vamos colocar um mais aqui bonitinho. Mais. No caso de baixo, eu tenho 2 metros por segundo com a bolinha da esquerda, indo para a esquerda, e 1 metro por segundo com a bolinha da direita, indo para a direita. Então, a cada segundo, a bolinha da esquerda anda 2 metros, a da direita anda 1 metro, ou seja, elas estão se afastando quanto? Como são direções opostas, elas se afastam 3 metros por segundo. Eu acho que já deu para entender qual que é a linha de raciocínio, né? Quando você tem um afastamento, você... Na verdade, nem sempre é um afastamento, mas quando os vetores são opostos, você soma. Quando eles estão assim ou assim, apontando para lados diferentes. E quando está para o mesmo lado, um atrás do outro, assim, apontando para trás do outro, você vai subtrair. Então me digam aqui, quais são essas velocidades relativas? Para o caso 4, qual que é a velocidade relativa entre esses dois objetos? Com que velocidades que eles se aproximam? Quanto que vocês colocariam ali? Vocês somariam 1 com 4 ou vocês subtraem? 3 metros por segundo? Oi? 3 metros por segundo? Então, aí que tem que tomar cuidado, jovem. Eu não sei qual que é o nome, porque o nome apareceu aqui, porque é João Felipe. Peraí, João Pedro, desculpa. João Pedro, João Felipe foi o que mandou uma mensagem. Tem que tomar cuidado porque, assim, vocês viram que onde eu subtraí, os vetores estavam para o mesmo lado. Nesse caso, 4, eles estão indo na direção do outro. Então, a cada segundo, eles se aproximam pela soma das velocidades. Um anda 1 metro na direção do outro, outro anda 4. Então, a aproximação aqui é de 5 metros por segundo. Eu vou somar os vetores. Tá? Tem que ficar esperto, porque se mudar a ordem do vetor, dá uma confundida mesmo. Se tiver assim, se tiver assim, tá? Tenta pensar, o movimento está se ajudando? Eles estão... O que um está tentando fazer, o outro está fazendo também? Então, por exemplo, no primeiro caso, um está tentando fugir do outro. Estão se atrapalhando, então é menos. No caso 3 e no caso 4, eles estão se ajudando. No 3, os dois estão se afastando. Então, é um acontecimento que se soma, né? 2 afastamentos. No 4, os dois estão se aproximando. E no 5, que aqui é a pegadinha. Pegadinha não, né? Mas é um caso mais...
os corpos estão juntos. Você tá jogando sinuquinha lá, bateu no balão, o balão tá saindo, arrastando junto a bola. Sabe quando você bate e o balão vai junto com a bola colorida? Qual que é a velocidade relativa nesse caso? Se eles estão unidos. Se eles estão unidos, ambos têm a mesma velocidade. Então aqui é 0. Você vai subtrair. Por quê? Porque os vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Tá? Fica ruim de fazer, minha câmera aqui é muito pequenininha. Mesma direção e mesmo sentido. Então, de maneira geral, a gente pode pensar numa regrinha para facilitar a vida, que é assim, ó. Vetores com sentidos opostos e vetores com o mesmo sentido. Com vetores com sentidos opostos é esta situação e esta situação. E a gente vai então somar os dois valores. Em módulo sempre, tá? Esquecendo o sinal. Quando são de sentidos de mesmo sentido são essas situações aqui, ó. É esta situação, que os dois vetores estão, os dois corpos estão indo para o mesmo lado. E esta primeira situação, nós vamos subtrair. Tá? Então, nesse esqueminha, a gente vai precisar da velocidade relativa dessa situação para a gente conseguir determinar o que acontece com esses corpos, tá? Antes ou depois da colisão. Então, eu vou propor o seguinte, eu vou colocar mais alguns casos aqui. É meio repetitivo, gente, tá? Porque são tentativas. Eu vou colocar alguns casos e eu vou dar uns 3 minutinhos para vocês tentarem me falar quanto que vocês acham que vai ficar cada um, tá? Se querem perguntar alguma coisa, querem um tempo para copiar, antes de eu ir pro próximo, como tá a situação aí? Para mim tá tudo certo. Beleza? Posso ir? Se precisar... beleza. Quer um tempinho para copiar, jovem? Sem problema, gente. Nós estamos tranquilos agora de tempo, porque nós estamos agora é tempo. Então, eu vou dar um tempinho. Aí, quem estiver copiando, só me fala que está copiando ali, igual a Lorena mandou, e aí eu espero o ok de vocês para a gente seguir. Fechou? Beleza. Vamos lá, então. Então, vou colocar alguns exemplos aqui. Vou criar alguns exemplos, tá? Então, vamos lá. Vou colocar como exercícios. Então, de novo, vou numerar aqui. 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos para o esqueminha do chão. Então, bolinhas aqui, bolinha aqui, bolinha aqui, bolinha aqui. Bolinhas unidas. Aqui, aqui e aqui. Então, vamos lá. Tá, vou pegar um valor diferente, né?
7 metros por segundo, e aqui está parado. 3 metros por segundo. 3 metros por segundo. Aqui elas estão unidas com uma velocidade de 8 metros por segundo. Aqui, 5 e 2. 3 e 1. E para cá, 14 e de 11. Bom, falem para mim, eu vou dar um tempo para vocês pensarem aí. Vão imaginando quanto que vocês colocariam para cada caso como velocidade relativa. E aí eu vou perguntar algo óbvio, né? Se a situação é de afastamento ou de aproximação. Então, você vai colocar a velocidade relativa, vai pensar aí em qual valor você quer, você acha que é o correto, e aí você vai falar para mim se eles estão se afastando ou se aproximando. Porque a gente vai precisar dessa noção também, mas essa é fácil, né? Então, vou marcar aí, 2 minutinhos, tá mais do que bom, para vocês tentarem pensar aí nos exercícios, nessas possibilidades, e aí eu já vou passar a resposta, tá bom? Então vamos lá. Lembrando, gente, que não tem muita coisa na apostila, então para treinar é bom fazer aqui as coisas que eu tô passando. Apareceu mais alguém. Beleza? Acho que dá pra ir já, né? Esse aqui é rapidão. Então, o primeiro. Quando tem um dos corpos parados, gente, aí é tranquilo. A velocidade aqui é uma aproximação, né? Os corpos estão cada vez mais próximos, então isso aqui é uma aproximação. E a velocidade relativa é só você somar aqui. Ou subtrair, porque vai dar zero. Né? Vai dar zero, não. Somar ou subtrair zero é a mesma coisa. Então, aqui 7 metros por segundo. Nesse caso aqui de baixo, nós temos um afastamento. Conforme o tempo vai passando, os corpos vão ficando mais distantes. Então, a velocidade relativa, né, vai ser um mais o outro, porque os vetores são opostos. Tá? Cada um aponta para um lado. Então, aqui dá 6 metros por segundo. Na situação 3, eu tenho 2 corpos unidos indo para a direita. Os 2 corpos unidos indo para a direita
Tá? Como se fossem dois vetorizinhos de 8. Você pode, ao invés de colocar um só, você pode fazer assim, ó. Desenha um vetor de 8 para esse objeto e um vetor de 8 para o outro que está atrás. 8. E aí, nessa situação, eles, na teoria, eles não estão conseguindo, porque eles estão com a mesma velocidade. Na teoria, isso aqui é um afastamento. Tá? Porque eles já estão juntos, não tem como você se aproximar mais. Então, é uma tentativa de afastamento, porque não acontece, né? A velocidade aqui é igual. Então, a velocidade relativa aqui é 0. Sempre que você tiver corpos unidos, sempre, naquele momento que eles estão unidos, se eles forem continuar unidos ali a partir daquele momento, a velocidade relativa é 0. Aqui em cima, no 4, nós temos uma aproximação. Um está indo na direção do outro. Aproximação. E aí a velocidade relativa é a soma dessas duas velocidades. Tá? Lembrando, gente, que o fato de ser soma ou subtração não está relacionado com aproximação ou afastamento, e sim com os sentidos vetores. Olha só, o caso 4 é uma aproximação e eu somei. O caso 2 é um afastamento e eu somei. O que interessa são os sentidos vetores. São opostos assim ou assim, eu vou somar. Mesmo direção e sentido, eu vou subtrair. Que são os dois últimos, né? Aqui é uma tentativa de afastamento. Na verdade, que até ocorre, né? Afastamento. E a velocidade relativa é 3 menos 1. Né? Que esse aqui se afasta 2 metros a cada segundo do que está vindo atrás. E, por fim, o 11 e o 14. Isso aqui é um afastamento. Cadê? E a velocidade relativa também é uma subtração. Tá? 14 menos 11. Para absorver 11 menos 14 vai dar negativo. Pega o módulo, aí você tira o sinal. Que dá 3 metros por segundo. Então é esse esqueminha que a gente vai usar para classificar a colisão. Tá? A gente vai calcular um coeficiente. Tá? Deixa eu ver, o professor, se ali no 3 eles estiverem com sentidos opostos e ele diminuir, assim você diz, ó, deixa eu fazer aqui o desenho rapidinho. Bolinha aqui, opa, peraí. Aqui, oh meu Deus. Uma bolinha com velocidade para cá, por exemplo, de 8, e uma para cá. Isso? Você perguntou, Guilherme? Nesse caso, você somaria, porque aí você tem vetores opostos. Tá? Então, se os vetores, se a pontinha do vetor aponta para lado diferente, você vai ter que somar. Tá? E aí ele seria um afastamento mesmo, aí eles realmente estariam se afastando. Seria o caso de uma explosão, por exemplo. Né? Explode alguma coisa, vai uma coisa para cada lado. Tá? Então, deixa eu apagar aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos classificar as colisões a partir desses conceitos. Para classificar as colisões, vocês querem ter para copiar? Não precisa. Nós utilizaremos um coeficiente. Tá? Coeficiente, por definição, gente, ele não deveria ter unidade. O coeficiente que a gente vai calcular aqui não tem, mas alguns coeficientes, por exemplo, de atrito, ele não tem unidade, mas alguns têm. Tá? Existem coisas que a gente vai chamar de coeficiente, mas tem uma unidadezinha lá que não é o correto. Então, vamos falar agora do nosso assunto principal, que é o coeficiente de restituição. O que significa isso? Esse coeficiente aqui é o que vai determinar quanto que a energia vai se conservar, em que nível. Um minuto, deixa eu ver se eu acho minha bolinha que tá aqui. Aqui tem uma bolinha. Ó, temos uma bolinha daquelas bolinhas que pula, louca da vida. Na hora que você joga essa bolinha ao colidir com o chão,
ela vai deformar um pouco e ela vai voltar para o estado original, certo? Se durante essa deformação da bolinha e voltar ao tamanho original, ela perde energia, o sistema vai perder energia. A gente vai desconsiderar atrito, né? Então vai ser só a colisão do objeto mesmo. Se durante essa deformação ela volta sem perder energia, ou seja, toda a energia que deformou ela volta em outro tipo, em cinética, em potencial, nós temos um sistema que vai se conservar a energia. Tá? Lembrando que a gente está falando de colisão. Eu estou falando da bolinha batendo no chão, que é uma colisão, mas normalmente serão dois corpos de mesmo tamanho. Então, este coeficiente nós calculamos assim, ó. Velocidade relativa de afastamento sobre velocidade relativa de aproximação. E aí, por isso que nós precisávamos da velocidade relativa. Porque nós vamos usar aqui, tá? Deixa eu fazer a legendinha. E é o coeficiente de restrição. Velocidade relativa. Em vez de colocar VR, AF, você pode colocar só velocidade de afastamento sobre de aproximação. Tá? Dá na mesma. Velocidade relativa de afastamento. E aqui velocidade relativa de aproximação. Tá? As unidades aqui, gente, igual eu falei, o coeficiente não tem unidade. Ele é um vazio, ele é um número só mesmo. A velocidade relativa de afastamento, se você for usar o sistema internacional, metros por segundo. E de aproximação também. Mas pode ser quilômetros por hora, como você vai dividir duas velocidades, se tiver com a mesma unidade, quilômetros por hora, metros por segundo, milhas por hora, você pode usar aqui normal. E aí você vai calcular esse E a partir de um problema, de um exercício. Daqui a pouco eu vou colocar alguns casos para a gente dar uma treinada também. Se esse Ezinho, depois que você calcular, der 1, essa colisão é uma colisão perfeitamente elástica. Se o E está entre 0 e 1, mas não sendo 0 e nem 1, né? Um intervalo ali entre 0 e 1, é uma colisão parcialmente, elástica. E o E sendo 0, deixa eu fazer aqui mais para frente. E o E sendo igual a 0, é uma colisão inelástica. Pode aparecer como parcialmente inelástica, perfeitamente inelástica também, tá? E qual que é a grande diferença entre elas? Na perfeitamente elástica, a energia cinética inicial é igual à energia cinética final. E isso que eu estou falando é para o sistema, para tudo no corpo. Se calcular a energia antes e a energia depois, é a mesma. Parcialmente elástica. Na parcialmente elástica, a energia cinética inicial é maior que a energia cinética final. Ou seja, você tem uma certa dissipação de energia ali. Tá? Alguma energia ali está sendo perdida nessa deformação dos corpos. Tá? Essa energia foi absorvida por ele, virou outro tipo. E na inelástica, a energia cinética inicial é muito maior. Eita, tá chovendo aqui. Energia cinética final. Tá? Ela é muito maior. Esse último caso é o único caso que você consegue falar que é uma colisão sem calcular. Porque na colisão inelástica, os corpos permanecem unidos
Então, sempre que os dois corpos batem e juntam, viram uma coisa só, é esse tipo de colisão. Um carro bateu no outro, os dois se arrastaram. É esse tipo de colisão, tá? As outras colisões, aí tem que calcular. Não adianta você olhar para ela e falar, vai ser tal tipo, vai ser tal tipo. Aí tem que calcular, tá? E aí, como que a gente calcula? Eu vou montar um caso de cada um, para a gente ver, de cada um desses coeficientes, para calcular e classificar essa colisão. Tá bom? Mas lembrando que quando eu falo de energia, eu estou falando de energia do sistema. Beleza, gente? Ó, vai dar o nosso horário aqui para a primeira troca da aula. Eu vou deixar aqui para vocês copiarem, certo? Aqui um pouco no quadro. Quem quiser já ir conectando lá no outro link, fique à vontade, né? Que eu vou dar um tempo que eu tenho que fechar a janela, porque tá chovendo as coisas aqui dentro, tá molhando tudo aqui dentro de casa. E daqui a pouquinho eu conecto no outro lá, umas 9h22, 23, fechou? Se alguém tiver alguma pergunta que quiser deixar aqui, eu já começo a outra aula já tirando a dúvida. Vou parar minha gravação aqui só.